Olá pessoal do Museu do Toca-Fitas, hoje terça-feira e mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho da história do som automotivo no Brasil, principalmente nas décadas de 60, 70, 80 e 90, que é onde a gente mais gosta de pegar os aparelhos, de falar dos aparelhos, da curiosidade, porque foi a época em que realmente o som automotivo no Brasil e no mundo alavancou com modelos, com novas tecnologias e com aparelhos que realmente você precisava entender para manusear, mas de uma maneira prática, mexendo no aparelho, sem tanto controle remoto e sem o processador interno como hoje nos multimídias, que faz quase todas as funções de maneira sozinha, prática por sensores. Bem, vamos lá. O aparelho de hoje é um Tojo GR100. É um aparelho que muita gente me pede para falar sobre ele, sobre defeitos, sobre sintomas, sobre características, né? E eu vou aproveitar essa semana que eu consertei praticamente uns 5 Tojos GR100 aqui nessa bancada, de um defeito que foi muito comum. Desses 5, 3 apresentaram o mesmo defeito. Talvez você possa ter um aparelho aí e possa estar passando por esse problema. Quando você instala o aparelho lá no seu toca-fitas, no seu autorrádio, e você liga o equalizador da Tojo, o som para. Quando você desliga o equalizador da Tojo, o som volta. Ou seja, parece que o Tojo corta o som, alguma coisa acontece. E realmente é isso mesmo, uma das coisas que mais acontecem. Esses aparelhos são antigos, ficam guardados muito tempo, eles oxidam, né? Muitas vezes pegam zinabre nas placas, até chegam a enferrujar alguns componentes, algumas pernas de componentes. E aí quando a pessoa instala, ele esquenta. Na hora ele funciona um pouquinho bem, mas ele esquenta, porque a gente tem que testar os aparelhos, eu não me canso de falar aqui, na temperatura ideal de funcionamento. Ou seja, quando o aparelho realmente esquenta um pouco mais, quando funciona por uns 15 minutos pelo menos. E aí, após esse período, ele esquentando, ele começa a dar problema. Muitas vezes queima a saída, o integrado para de funcionar, e o que é muito característico, os diodos, né? Os capacitores. Os capacitores começam a abrir, começam a estragar, e aí o aparelho para e dá esses defeitos. E quando os capacitores começam a queimar, a abrir, começa também a estourar os circuitos integrados de saída, os circuitos integrados que faz o aparelho funcionar. Hoje eu vou mostrar um pouquinho para você um Tojo que veio com esse problema, do nosso amigo Laerte. Esse Tojo veio do Rio de Janeiro para eu consertar, e ele estava com esse problema. Ele já tinha uma saída queimada, que você via que a saída estava queimada, mas quando você ligava, ele bloqueava pela outra saída, justamente porque os capacitores estavam ruins. Ou seja, além de ter que trocar os integrados de saída, tem que trocar os capacitores, senão ele não estabiliza, ele dá um ruído, ele não fica com a potência que ele deveria ficar. Ele estrala o som, ele não atinge o pico de potência, dá um retorno para o pré-amplificador dele, e esse som, esse retorno, esta corrente volta para a saída, e aí quando passa mais do que ele é programado, vira toda essa interferência, o alto-falante fica tremendo, não tem fidelidade de graves, médios e agudos, quando você controla aqui pelas teclas do aparelho. Então eu vou mostrar um pouquinho aonde que mexe nisso, qual é o problema, porque aí você já fica sabendo, e quando você for levar para algum técnico especializado, você já pode falar e discutir no nível do técnico, no nível de conhecimento do próprio técnico, né? Que é o problema na saída, muitas vezes os integrados de saída, os capacitores de saída e às vezes até o capacitor de fonte, os resistores que fazem a variação da corrente entre a parte que capta o sinal que entra do rádio e a parte que manda o sinal para as placas de potência, para amplificar, para elevar o sinal, aumentar o volume, dar toda essa qualidade que você já está acostumado a ouvir aqui no Tojo, nos equalizadores da Tojo, e mais especificamente hoje esse GR100 aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui o aparelho aberto, aonde que a gente mexe, que tipo de componente a gente troca. Então quando você tiver um Tojo que você liga e ele corta o som, ao invés de aumentar, de ficar bonito, do sequencial de LEDs piscar, ele corta e para. E o motivo eu vou explicar agora para você. Aqui está o nosso equalizador, o Tojo GR100, esse clássico aparelho, talvez um dos bens de consumo do ramo automotivo, do acessório automotivo no Brasil, mais produzido, mais vendido, que mais deu certo. Nos anos 80, nos anos 90, até digamos ali 98 por aí,
Eu acho que de cada 10 automóveis que colocava som em lojas de som especializada, pelo menos uns 7 ou 8 deveriam ter um tojo. As pessoas procuravam pelo tojo. Era um aparelho que virava estimação. A pessoa vendia o carro e levava o carro na loja de som automotivo, de acessórios, para tirar o tojo. Ele queria manter o seu tojo. Era como se fosse uma peça de estimação que acompanhava de carro para carro e a pessoa ia trocando. E o GR100 foi sem dúvida o mais vendido, o mais comercializado, o aparelho que mais deu certo e por isso o aparelho que mais aparece para a gente consertar, porque muita gente tem um aparelho desse guardado ainda por muito tempo em casa. Vamos falar especificamente aqui do defeito, tá? Então aqui o tojo aberto, vou mostrar para vocês aqui de uma maneira mais simples. A gente tem aqui a placa do sequencial, esta plaquinha aqui, ó, com esses dois integrados, é que faz esses LEDs aqui acionarem no painel. Aí a gente tem a placa de potência, o outro lado eu já tirei, que seria esse lado aqui, né? Só para você ter uma ideia, aqui é o dissipador de calor. E aí os dois integrados, eu deixei aberto para poder mostrar, ó, dois integrados de um lado, dois integrados de outro lado, que são as saídas. Essas saídas do tojo, ele é o famoso TA7205 da Toshiba. Esse é o original. Quando trocar a saída desse aparelho, tem que comprar esse integrado, o TA7205, que é o original, que é da Toshiba, porque aí você vai ter um tojo com som com qualidade de tojo, porque se você comprar um integrado paralelo, ele pode até funcionar, mas não vai ter a qualidade, a fidelidade do som que o TA7205 original da Toshiba tem para o tojo. Era um integrado que praticamente vinha direto para esses equalizadores, a Tojo encomendava esse integrado direto para eles. Eu já conversei inclusive com o Joaquim, que era um dos mentores, fundadores da Tojo, né? O Jo é de Joaquim, To de Toshio, Jo de Joaquim, Tojo, né? E ele dizia que eles encomendavam lotes completos da Toshiba de integrados que vinham diretos do Japão. E só lembrando que esse integrado aqui, o 7205 que eu mostrei para vocês, ele também é a saída do TKR cara preta, o TKR 150, esse que vocês estão vendo aí. Então, isso explica por que o Tojo e o TKR, especificamente o Tojo GR100 e o TKR, dão tão certo, a qualidade do som fica tão boa, por conta do casamento de impedância, inclusive de situações que se assemelham, dos dois usarem o mesmo integrado de saída, que é o TA7205 que eu estou mostrando para vocês agora. Então vamos lá. Quando o tojo apresenta o problema de não ligar, ou seja, quando você instala e você liga o botão do volume e o aparelho não funciona, corta o som, temos que trocar normalmente saídas, essas duas. E essas duas, lembrando que aqui eu já tirei o dissipador, como estou mostrando para vocês, né? Já está desmontado, inclusive eu já troquei as saídas deles, né? E temos que trocar também todo esse jogo de capacitores aqui que vocês estão vendo, ó. Esses aqui, esses aqui, esses aqui, esses aqui e esses capacitores todos, ó, que vocês estão vendo aqui que eu já troquei. Então são 3, 6, 9, 12 capacitores e muitas vezes até o filtro que vem por trás, né? Mais 4, então já passa para 16. E dependendo do estado do aparelho, até os dois estabilizadores aqui, ó, de cada canal, que faz filtrar o ruído e casar a impedância desse circuito de saída, que é essa parte aqui. Então quer dizer, os capacitores sempre tem que trocar. Em alguns casos, quando o aparelho sofreu algum curto, inverteram bateria no carro, até esse transformadorzinho aqui é preciso mexer. Às vezes trocar o transformador ou mandar enrolar, porque ele queima e pode dar problema no aparelho também. Esse aparelho especificamente veio com problema também aqui na resistência. Dá uma olhada, um canal já está com a resistência ruim, ela está praticamente queimada. E essa resistência, ela estabiliza a corrente de funcionamento que é distribuída aqui nos canais. Então é uma resistência que também muitas vezes precisa ser trocada, né? E olhando a parte de baixo, aqui você consegue ver, nós já trocamos. Então
ele já não tem aquele jeitão original que é feito pela própria máquina que solda na placa na fábrica, porque tivemos que manualmente trocar os dois integrados de saída. Essa aqui é a parte de trás do capacitor, do circuito integrado, né? A parte que vai na placa, ó, essa parte que solda aqui, todos esses plugzinhos que tem, dos dois lados, e os capacitores embutidos aqui também. Um trabalho realmente considerável para fazer essa manutenção. Precisa realmente ter um pouco de habilidade, senão não consegue. Aí, ao invés de consertar, acaba estragando ainda mais o aparelho. Então é isso, pessoal. Eu vou mostrar agora o aparelho funcionando e eu espero que vocês tenham entendido que, assim, eu sei que tecnicamente, né, quem não entende um pouquinho, vê essas placas abertas, confunde um pouco, mas o que eu quero mostrar para vocês é que quando esses aparelhos apresentam um defeito, vocês precisam procurar alguém que realmente entenda desses consertos, porque senão ao invés de ajudar, você vai acabar estragando mais o aparelho, né? E muitas vezes na eletrônica, você não precisa trocar um componente, você acaba fazendo uma adaptação, tira a corrente de um lado, passa para outro, aumenta outro lado, põe um capacitor de valor maior, aumenta uma resistência para diminuir a corrente num circuito ou coisas assim. E isso acaba prejudicando o aparelho, acaba estragando ainda mais. Ele pode até funcionar ali uns 2 meses, um pouco menos, um pouco mais talvez, mas depois ele acaba dando um problema que quando vai para um técnico responsável, até ele descobrir o que está feito errado e depois refazer de novo, dá mais trabalho, vai cobrar mais mão de obra e o aparelho já vai estar mais fuçado, mais mexido, mais soldas nas placas e principalmente na base das soldas ali dos componentes, onde eles são fixos realmente pelo estanho. Então o que eu quis dizer para vocês? Que o tojo, quando você instala, você liga o tojo e ele para o som, ou se ele estava funcionando e de repente ele começa a fazer isso, você pode ter certeza, era um aparelho que estava parado muito tempo, mesmo bem conservado, mas estava parado, ele oxida, ele não pode ficar muito tempo parado. Eu vivo dizendo aqui, se você tiver um aparelho parado, traz pra gente, a gente liga para vocês, deixa funcionando um tempo. Esses aparelhos têm que ser ligados no mínimo aí uns 5 em 5 meses, 1 hora pelo menos, ele tem que esquentar, ele tem que aquecer os componentes, aí sim você está testando, está fazendo o aparelho funcionar realmente, não é só ligar, testou e desligar, não. Ele tem que funcionar praticamente 1 hora para alcançar a temperatura ideal. E aí se aparece esse defeito, você muito provavelmente pegou um aparelho que estava parado muito tempo, ele na hora funciona, quando o capacitor esquenta, quando ele acerta digamos assim, a tensão de funcionamento das placas, aí ele realmente já está debilitado, mau contato, oxidado, às vezes pegou suor dentro, ele estoura, aí a primeira coisa que vai acontecer, que vai dar o reflexo, é queimar a saída do tojo, e aí não tem jeito. Para trocar, são 4 integrados TA7205 que eu mostrei para vocês, e 16 capacitores. Imagina o trabalho de desmontar e trocar tudo isso, e ainda muitas vezes as resistências que eu mostrei para vocês, e até os capacitores de fonte. E se ele queimar o sequencial de LED, são mais 2 integrados, um para cada canal, e ainda mais caro, porque esse integrado do sequencial de LED também é muito difícil de achar, tem que garimpar bastante, por ter poucos, o preço vai lá em cima, é um integrado bem valorizado, tá bom? Então agora eu vou mostrar o aparelho funcionando para vocês, para matar saudades aí do Tojo GR100, para quem faz tempo que não vê um funcionando, vou mostrar para vocês agora aqui, que já está em fase final de restauração, lembrando que esse é o aparelho do nosso cliente, o Laerte, do Rio de Janeiro, que enviou pelo correio aqui para o Museu do Toca-Fitas, para ser restaurado e agora já está na fase final. Vamos dar uma olhada nele funcionando aqui. Bem pessoal, aqui está o Tojo agora funcionando, né? Então vocês vejam aqui que os alto-falantes estão passando por ele. Nós ligamos aqui num clássico Torino da Bosch. Aqui toda a instalação, fiação. Importante que está ligado aqui. Aquilo que eu falei para vocês, ó. O Tojo está desligado. Eu aumento o som normal, o som do rádio, ó. Funcionando normal. Vamos ligar o Tojo agora aqui. Você já percebe que aumenta quantidade e qualidade sonora, né? O som fica mais alto, mais amplificado e consequentemente mais equalizado, ó. Menos agudo, mais agudo. E aquilo que eu falei, quando liga o aparelho, não corta o som.
E por que não corta o som? Porque nós já trocamos os integrados de saída, como eu mostrei, os 7205, os capacitores integrados, então ele já está funcionando, ó. E o sequencial, os 2 canais de LEDs, ó. Aqui está, portanto, um Tojo GR100 restaurado, pronto para voltar para o mercado, funcionando perfeitamente. E aqui no caso com o nosso toca-fitas Torino da Bosch, clássico também, já falamos sobre ele, alimentando o nosso equalizador Tojo GR100 aqui, ó. Bem, pessoal, esse foi o vídeo dessa semana. Um Tojo equalizador GR100, que aqui nesse caso está acoplado com o Torino ali, clássico também, funcionando, para mostrar para vocês que esses aparelhos realmente fizeram história, merecem ser restaurados, conservados e equipar cada vez mais esses carros aí retrôs que a gente vê aí e que cada vez mais tá na onda, tá na moda, como a gente diz. E eu que frequento várias feiras de carros antigos, né? Fico muito contente em ver esses aparelhos funcionando cada vez mais e chegando aqui pra gente restaurar cada vez mais também, porque quanto mais equalizadores eu conseguir colocar no mercado restaurado, de volta pro uso, eu fico contente e é o nosso objetivo aqui no Museu do Toca-Fitas, tá bom? Sigam as nossas mídias, toda terça-feira um vídeo novo. Hoje falamos um pouquinho do GR100 e desse detalhe dele, desse defeito que ele sempre apresenta por ficar um tempo parado, de cortar o som quando ele é ligado. Agora você já sabe o motivo, o que tem que fazer, e cada vez mais a gente está aqui à disposição para ajudar, dar dicas, orientar, ouvir e receber vocês em breve aí, aqui na sede do Museu do Toca-Fitas, onde você vai poder ver todas essas maravilhas funcionando lá e saber um pouquinho mais da história do som automotivo no Brasil. Tá bom? Abraço, semana que vem tem mais.